Conta mais aí, então, do stand-up in English pra galera entender o que é, como é que funciona. Posso só contar como espectador o dia que eu fui, só pra falar quem tava lá, Fuvião. Presta atenção nesse. Aí, ó, o Denilson aí. Nossa, agora a internet cai, hein? Ele acabou de chegar aqui. Boa. Peraí que eu desliga tudo aí, deixa o Denilson entrar na internet aí. Ele comentou aqui, ó. Então, ó, no dia que eu fui, Fuvião, presta atenção, tudo em inglês, hein? O primeiro foi Murilo Couto, monstro sagrado, um dos melhores. Tinha Fábio Rabin, um dos melhores para mim também. Rafinha Bastos. Tinha a Jade, que é uma brasileira que cresceu nos Estados Unidos, né? E o Maurício Meirelles fazendo o webbullying com o Daniel Bonatti. Nossa, foi histórico, cara. Olha que set. Só os feras. Top demais. E onde é que é isso aí? Então, o Jader, ele mencionou o maior evento que a gente conseguiu fazer do stand-up, que foi no Shopping Eldorado, no Teatro das Artes, né? Com esse elenco aí pesadíssimo, né? E nesse elenco ainda tinha o Léo Lins, cara, que não pôde ir. Imagina? Putz, imagina. Além desses caras, ainda tinha mais o Léo Lins, né? Era o Léo Lins. Pesadíssimo. Eu acho que o Léo Lins eu acho que de todos, assim, eu acho que o que mais se adaptou mais rápido ao mundo do stand-up foi o Léo Lins, né, mano? Porque ele era meio pesadão, né, mano? Não, o show dele hoje é focado em humor pesado, humor pesado, bem pesado. Ele continua, na verdade, ele tem fortalecido essa marca cada vez mais, né? Conforme ele é expulso das cidades e processado pelos prefeitos, ele vai fortalecendo o show dele em lugares. Ele tem a coragem de peitar e de brincar com coisas da cidade que os prefeitos ficam irritados, cara. Nada a ver, entendeu? Ele brinca com coisas da cidade e os prefeitos tomam isso como uma ofensa. Aí ele chega, eu acho genial o que o Léo Lins faz, porque ele chega e vai pesquisar a vida do prefeito e descobre um monte de podre, claro, né? No Brasil, a coisa mais fácil que tem é achar podre de prefeito. Né? Ele já vai, então, já vai preparado, filho. Os caras compram uma briga com o Léo Lins que eles perdem fácil, cara, porque o Léo Lins ele vai para cima, depois, prefeito, e esse caso aqui que você foi superfaturando aqui, merenda escolar, como é que funciona? Então, não vale a pena pro cara comprar uma briga dessa com o Léo Lins, cara. Foi por isso que eu falei, eu acho que porque assim, acho que por isso que eu falei que ele acho que melhor se adaptou porque tipo, fazer piada normal, eu acho assim, né? Quando o cara tem o dom, mas ele trabalha um negócio, cara, que se ele não tiver ali um esqueminha diferente, fazer um negócio diferente, difícil ir para frente. Ele tá indo para frente, cara. Eu gosto do humor dele. É porque ele nichou muito bem o público dele. Não é para todo mundo, todo mundo. Exatamente. Quem vai no show dele sabe o que esperar. Dificilmente alguém vai no show dele e fica ofendido porque já sabe que é pesado o negócio. Então, ele não tem muito filtro para piada e ele vai embora. E o público dele curte. Então, ele nichou muito bem, né? E valeu, né? Legal. O público, eu acho que tem público para todo mundo. Eu sou da opinião de que as piadas elas têm que ser abstraídas. Você pode brincar com as coisas e tem que levar na esportiva, eu acredito. Mas, enfim, é muito polêmico esse assunto, né? Falando sobre como começou... Uma dúvida rápida antes de você falar. Você pensa em fazer stand-up yourself? Eu acho que você seria bem. Você mandaria bem, cara. Cara, eu comecei a fazer uns textos porque eu comecei a treinar os comediantes. Eu comecei a ajudar o Maurício Meirelles a criar texto em inglês, né? Aí eu peguei muito a manha da comédia porque eu pegava uma piada do cara em português... E aí fala, beleza, esse aqui é o texto que ele tem, né? Vamos passar isso para o inglês para contar no show em inglês, né? E mais para frente até nos Estados Unidos, né? Porque aqui o show em inglês no Brasil era meio que um degrau, é uma prática para eles, porque o público, a maioria é brasileiro. Apesar de ter gringo estrangeiro na plateia também, a maioria é brasileiro. Então, é um treino, eles veem isso como um treino. O próprio Rafinha Bastos, quando ele foi naquele show que você assistiu, Jader, ele foi com o intuito de treinar, porque foi logo antes dele mudar para os Estados Unidos. Então, quando ele chegou lá, ele começou a carreira dele de comediante lá, fazendo inglês e tal. Da mesma forma, o Rabin foi se apresentar lá fora com o Rafinha, o Meirelles foi se apresentar lá fora. Então, até mesmo os eventos que eu criei aqui, uniu os caras aqui, a ponto deles se convidarem para fazer coisa lá, porque o cara faz show em inglês e tal, né? Então, quando eu pego a piada do cara aqui para traduzir para o inglês... Tem vários aspectos interessantes. Tem umas que não funcionam. Então eu falo, cara, essa aqui não vai funcionar. Entendeu? Por exemplo,
tinha uma piada que era, eu lembro que eu estava conversando com o Renato Albani, por exemplo, ele tinha uma piada que era de quem pintou, por exemplo, para pintar o cabelo, as mulheres gastam, sei lá, R$400. Aí o cara fala, pô, mas 400 pau para pintar o cabelo? Quem que tá pintando esse cabelo, seu Cândido? Né? Como é que é o nome daquele artista brasileiro que teve uma polêmica com ele recentemente? Romero Brito. Hã? Romero Brito. E Romero Brito, isso. Aí a piada era assim, né? Mas R$400 para pintar o cabelo, mulher. Quem que tá pintando seu cabelo? Romero Brito? Né? A piada era essa, né? E aí, inglês, porra, para jogar pro inglês não dá para trabalhar esse trocadilho. Né? Porque pintar o cabelo e pintar um quadro não é o mesmo verbo em inglês. Em português é o mesmo. Pintar. Sim, cabelo e quadro. Em inglês a gente tem o pintar um quadro, que é um verbo, e pintar o cabelo, que é outro, que é dye your hair. Né? Então, algumas piadas não aproveitava. Então, eu falava, cara, essa piada aqui nem dá para torcer ela para tentar botar em inglês. Esquece, joga fora. E outras, eu conseguia mostrar para eles que, como eles não são falantes nativos de inglês, ou seja, o inglês não flui naturalmente, eles têm que escolher um palavreado mais simples e deixar a força da piada no conceito, né? E não nas palavras. Então, eu simplificava as frases, eu falava, não, em vez de usar essa palavra, usa outra. Por exemplo, tem um outro caso do Léo Lins que foi interessante. O Léo Lins tinha uma piada que ele fala assim, o Péricles, ele pede para, quando ele morrer, que ele não seja enterrado, que ele seja cremado e as cinzas jogadas ao mar. Aí ele fala assim, essa porra vai virar um aterro. Né? Quando jogar as cinzas dele no mar. Essa é a piada do Léo Lins sobre a cremação do Péricles, né? Ele brinca com o fato de que o Péricles pede para ser cremado. Aí ele fala assim, cara, Daniel, como é que fala aterro? E aí eu até me surpreendi nesse dia, porque a gente conversou isso, eu estava descendo a Rua Augusta, ele estava subindo, a gente se trombou na Rua Augusta, e aí, beleza e tal. Cara, tem uma piada em inglês que é assim, aí ele me contou essa do Pérez e falou assim, como é que é aterro? Cara, eu juro, eu tinha aprendido essa palavra, aterro, em inglês, em um evento que eu fiz, sabe, de maquinário, de trator, de escavadeira, e nunca mais tinha usado na minha vida. Quando que a gente precisa falar aterro em inglês? Nunca. Aterro, eu não sei. Nem vocês sabem? Nem. Então, eu não sabia antes do evento. Aí, só que é engraçado que eu aprendi essa palavra como intérprete naquele evento e depois, sei lá, passou meses, eu nunca tinha usado aquela palavra. Quando ele me perguntou isso na Augusta, ele falou assim, Boratti, como é que é aterro em inglês? Eu falei, landfill. Eu falei, porra? Como que eu consegui lembrar? Eu não sei como é que eu consegui lembrar, velho. Sabe, tava fresco. Landfill. Então eu falei para ele assim, é landfill. Então ele falou, peraí, vamos ver então, como é que fica essa piada em inglês? Ok, Pericles, that thing's gonna become a landfill. Aí ele falou, não fica legal, cara, landfill. Porque aí ele perguntou para mim, falou, landfill é uma palavra que nem eu conhecia em inglês, né? Aprendi esses dias. Não é uma palavra conhecida. Então o Léo Lins, ele tem um livro que ele ensina comédia, né? Ele é muito bom nas técnicas de comédia. Então ele foi para uma técnica que ele usa, que é a técnica do exagero, para fugir desse problema da palavra em inglês que não é usada. Então, em vez de landfill, ele falou assim, já sei, eu vou falar continent. Uau, ele foi bem exagerado. Que é um dos princípios da comédia, é o exagero. Né? Legal. Então, e ficou muito melhor do que island, como você falou. Eu sugeri island para ele, mas ele falou, não, continent é melhor porque é uma palavra igual nos dois idiomas, continente e continent. Olha a sacada. Entendeu? Então a piada funcionou com o conceito de continent, uma coisa mais simples de entender, exagerada e fica engraçado, entendeu? Então, eu dei uma desviada animal aqui para contar umas curiosidades do legal. Como que eu treino os comediantes para fazer o stand-up in English, mas como começou eu criei um evento de happy hour em inglês para as pessoas interagirem. Eu sempre tive essa veia assim de fazer uma coisa fora da sala de aula. Inclusive, antes do stand-up in English, eu tinha um clube chamado English Club Brasil, quer dizer, não era meu, foi fundado pelo Bill Polly, que é um senhor britânico que morava em São Paulo, iniciou esse projeto no Embu, levou para São Paulo para os pubs, então ficou no Finnegan's, O'Malley's, né? E era tradicionalíssimo. Inclusive, foi o primeiro evento de inglês que eu fui como participante, né?
E ele viu que eu era bem sociável e ele me convidou para ser um networker, que fica ajudando lá as pessoas, os jogos que ele fazia, a dividir o pessoal em grupos e tal. Era muito divertido, chamava English Club Brazil, né? Então eu já participava disso muitos outros anos atrás, né? Então, quando eu estava começando a imersão, eu tive essa ideia de fazer um happy hour para as pessoas interagirem. E aí eu fiz num lugar super legal chamado Cubo, que é um lugar de startups na Vila Olímpia. E como ideia para o primeiro evento, eu chamei o Márcio Balas, porque ele faz improviso. E ele sabe falar inglês. E o Márcio Balas é meu aluno até hoje, né? Então, eu chamei ele para fazer esse evento e fazer umas brincadeiras de improviso em inglês. Eu falei, Márcio, você tem a manha de... eu acho que vai dar certo, legal. Cara, o evento foi incrível. Tinha umas 50 pessoas... ele fez brincadeira em inglês com todo mundo, a gente rachou de rir, cara, o pessoal amou, e já saíram de lá perguntando quando que ia ser o próximo, eu nem tinha plano de fazer um próximo, né, então fizemos um próximo um mês seguinte, né, chamei o Márcio Balas de novo, falei, Márcio, vem que é sucesso, cara, eu quero você aí direto com a gente, e nesse segundo evento ele trouxe, quem? Ele trouxe o Murilo Couto com ele. Nossa! Aí, meu amigo, aí o Murilo Couto pediu para fazer uns minutinhos de stand-up, que ele queria praticar inglês, fez, e aí eu comecei a treinar o Murilo para fazer inglês, stand-up em inglês também,